Moisés, mediador da aliança. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, Deus os guiou pelo caminho do deserto. Moisés levou os ossos de José, porque ele havia pedido aos israelitas: Um dia Deus vos visitará. Jurai levar convosco os meus ossos. Ao longo do caminho, Deus os precedia. De dia, eles viam uma alta nuvem semelhante a uma coluna. De noite, uma coluna de fogo os precedia. Assim Deus lhes mostrava o caminho, de dia e de noite. O faraó mandou preparar os carros de combate. Tomou consigo o exército e pôs-se a perseguir o povo de Israel. Os hebreus haviam acampado perto do mar. Levantaram os olhos e gritaram: Vede, os egípcios nos perseguem. Disse Moisés ao povo: Não temais, o Senhor vos salvará. Hoje vereis os egípcios pela última vez. Deus combaterá por vós. O Senhor disse a Moisés: Levanta o cajado e abre um caminho pelo mar. O meu povo passará a pé enxuto. Deus fez voltar as águas para trás. Fez soprar um vento impetuoso do oriente, que enxugou o mar, e os hebreus puderam passar. Os egípcios perseguiram os israelitas com todos os cavalos do faraó e entraram mar adentro. O Senhor disse a Moisés: Estende novamente a tua mão sobre o mar, e as águas afogarão os egípcios. Naquele dia, Deus livrou o povo de Israel dos opressores. Os israelitas viram os cadáveres na praia, e o povo reconheceu: Como o nosso Deus é poderoso! Com sua mão, derrotou os egípcios. Então Maria, a irmã de Moisés, tomou um pandeiro e entoou um hino de agradecimento. Cantai ao Senhor, porque triunfou admiravelmente. Precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Sob a orientação de Moisés, os israelitas partiram do Mar Vermelho, dirigindo-se para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias nas areias do deserto, sem encontrar água. Em Mara, a água era tão salgada que não puderam bebê-la. E o povo murmurou contra Moisés. O Senhor disse a Moisés: Joga na água estes pedaços de madeira e ficará doce. Moisés assim fez, e todo o povo pôde saciar a sede. Os israelitas retomaram o caminho e chegaram ao deserto de Sim, reclamando de Moisés: Vós nos conduzistes a um deserto para matar-nos de fome. No Egito éramos escravos, mas ao menos tínhamos o que comer. Deus disse a Moisés: Tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Dize-lhes: Esta tarde, ao cair do sol, comereis carne, e de manhã vos fartareis de pão. Ao cair da tarde, levantou-se um forte vento e apareceram no acampamento bandos de codornizes. E todos puderam capturá-las facilmente e comê-las. Depois, pela manhã, em volta do acampamento,
Os israelitas viram uma coisa miúda e granulosa como geada e perguntavam: que é isto? Moisés lhes disse: é o maná, o pão que o Senhor vos manda. Cada um recolha só o necessário. Os israelitas comeram maná por 40 anos, até chegar à terra de Canaã. O povo retomou a caminhada e chegou a Rafidim, mas não havia água para beber. Novamente protestou contra Moisés. Deus disse a Moisés: bate com o teu cajado no rochedo e sairá água. Assim o povo terá o que beber. Os amalecitas, salteadores do deserto, atacaram durante a noite o acampamento dos israelitas. Saquearam os animais e mataram muitos hebreus. De manhã, Moisés disse a Josué: escolhe homens valentes para combater contra os amalecitas. Eu ficarei no alto da colina com o cajado de Deus na mão. Moisés subiu ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas levavam a melhor, mas quando deixava cair os braços, venciam os amalecitas. As mãos de Moisés ficavam cada vez mais pesadas. Então, Arão e Hur tomaram de uma pedra e Moisés sentou-se nela. E um de cada lado sustentavam-lhe as mãos. Israel, guiado por Josué, combateu até o pôr do sol, enquanto Arão e Hur sustentavam os braços de Moisés. Assim, Josué derrotou os amalecitas. Depois de 3 meses, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam. Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. Como a águia leva sobre as asas os filhotes, assim vos carregarei. Sereis a minha propriedade, meu povo escolhido. Eu sou o vosso Deus, que vos fez sair do Egito e vos libertou da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Honra teu pai e tua mãe, ama-os e cuida deles. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não invejarás os bens dos outros. Moisés desce da montanha e relata ao povo o que o Senhor lhe havia dito. Faremos tudo como o Senhor nos mandou. No dia seguinte, Moisés construiu um altar com 12 pedras para representar as tribos de Israel. Incumbiu alguns jovens de oferecer sacrifícios ao Senhor. Depois, Moisés ordenou imolar animais para o banquete sagrado. Tomou o livro em que escrevera as palavras da aliança e leu em voz alta. Ao final, disse o povo: Obedeceremos ao Senhor, cumpriremos os seus mandamentos. Moisés tomou o sangue das vítimas e aspergiu o povo, dizendo: Este sangue assinala a aliança que o Senhor celebra convosco. Depois, com Arão e os 70 anciãos, subiram ao alto da montanha. Viram o esplendor do Senhor de Israel e voltaram ao acampamento. No dia seguinte, novamente o Senhor chamou Moisés para o alto do monte, e a nuvem de Deus cobriu a montanha. Moisés demorou-se longamente na montanha. O povo disse a Arão: Não sabemos o que aconteceu a Moisés.
Faze-nos tu um Deus que possamos ver e que marche à nossa frente. Arão respondeu: Trazei-me todos os brincos e anéis de ouro. Arão fundiu o ouro e fez um bezerro de metal. Todos clamavam: Eis o nosso Deus! O Deus que nos tirou do Egito. No dia seguinte, ofereceram um sacrifício e trouxeram alimentos para o banquete. O povo sentou, comeu e bebeu. Depois festejou com danças. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, o povo pecou gravemente. Fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo e oferecer-lhe sacrifícios. Eu conheço este povo. Tem a cabeça dura e não quer reconhecer-me. Por isto quero exterminá-lo. Mas de ti farei uma grande nação. Por que, Senhor, queres destruir o povo que tiraste do Egito com mão poderosa? Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. Não juraste torná-los uma grande nação e levá-los a esta terra prometida? O Senhor ouviu as súplicas de Moisés e se arrependeu das ameaças proferidas contra o seu povo.